Um homem morreu soterrado depois do desabamento da sua residência, provocado por calemas que, nesta altura, atingem a província de Benguela. Há ainda outro que está desaparecido no mar. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros registaram igualmente estragos em 9 residências. Desde segunda-feira, as calemas estão a fustigar partes do litoral de Benguela. Na marginal da Praia Morena, a água do mar alagou parte da estrada e galgou até a área onde estão instalados quiosques. O berçário das tartarugas também foi invadido pela água do mar. Ficamos totalmente assustados, mas graças a Deus o pior não aconteceu. No mercado das Tombas, no município dos Navegantes, as vendedoras de peixe também viram o negócio afetado pela força das águas. Como está vindo mesmo aqui, como tem iniciado a bater mesmo até aí mesmo. Trepassou. E vocês que vendem aqui, como é que foi? Saímos lá, até lá. Vamos vender lá. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros em Benguela tem o registro da morte de um cidadão soterrado devido ao desabamento da sua residência, enquanto o outro é dado como desaparecido no mar. No município de Benguela, nós registramos 9 casas afetadas. Dessas 9 casas afetadas, 3 ficaram parcialmente destruídas e 7 ficaram com os muros de vedação totalmente danificados. Ressaltar também e lamentar a morte por desabamento de um cidadão aqui no município de Benguela. Este cidadão encontrava-se no interior da sua residência, que, fruto das fortes calemas, viu a sua casa desabada e então ficou subterrado nela. Dizer também que no município do Lubito, felizmente, não registramos nenhum dano, mas temos um desaparecimento de um possível afogamento, por um possível afogamento. Nós estamos desde ontem a fazer as buscas. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros recomenda que a população se abstenha de fazer mergulhos no mar por esta altura. Para se absterem por tempo temporário da prática do banho nas praias, porque as nossas praias estão com as bandeiras vermelhas, fruto da agitação marítima que se registra. Queremos também pedir aquelas zonas que não se registram a agitação, que nós estamos aqui a fazer referência, que os banhistas, se forem crianças, estejam acompanhados com adultos e que tenham todo o cuidado para que não possamos vir a registrar mais algum afogamento fruto deste fenómeno. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros em Benguela reforça o apelo aos cidadãos sobre o perigo que representam construções em zonas de risco. As calemas a provocarem um morto e vários estragos na província de Benguela. Vamos já a seguir olhar para o mapa com a previsão do tempo. São estas as previsões para as próximas 24 horas. Luanda não tem previsão de chuva nas próximas horas. Mais de 2.000 processadores de criptomoedas foram apreendidos pelo Serviço de Investigação Criminal. 10 cidadãos, 2 dos quais de nacionalidade chinesa, foram detidos nos Ramiros, município de Belas. Os 2 chineses são apontados como cabecilhas da rede que atua em Luanda e que há muito eram procurados pela Justiça. Está localizado no município de Belas, na zona dos Ramiros. O estaleiro não levantava qualquer suspeita e funcionava a exemplo de outros
como centro clandestino de mineração de criptomoedas. Por trás da aparência discreta, as autoridades encontraram uma estrutura montada para operar na ilegalidade. Uma verdadeira fortaleza tecnológica preparada para sustentar a atividade criminosa. Aqui neste lugar, onde contém 4 contentores que estavam a ser devidamente preparados com o sistema tecnológico para a colocação de mais de 2.000 processadores específicos para a mineração de criptomoedas. Tem aqui montado os ventiladores para a refrigeração da maquinaria, os filtros e barramentos de som, para que o ruído produzido aqui também não perturbe a comunidade local. Quer dizer que a atividade seria feita de forma silenciosa. Durante a operação, agentes do Serviço de Investigação Criminal SIC detiveram em flagrante 10 cidadãos, 2 dos quais de nacionalidade chinesa. O lugar favorece por ter energia elétrica ligada à rede pública e também ser um lugar escondido, onde ninguém tem acesso. Portanto, só para entrarmos aqui temos que passar por 2 cancelas com guarnição. Portanto, tem aqui guarda armada e 2 portões cujo acesso é bastante restrito. Portanto, eram condições privilegiadas para a atividade de mineração de criptomoedas. De acordo com a investigação, os 2 estrangeiros, engenheiros de profissão, são apontados como os cabecilhas da rede de mineração ilegal no país e já eram procurados pela Justiça há algum tempo. Foi possível surpreender e deter em flagrante delito 10 cidadãos, sendo 2 estrangeiros, nacionalidade chinesa, e 8 angolanos com idade compreendida entre os 19 aos 53 anos. Portanto, estes indivíduos estão diretamente envolvidos na atividade de mineração de criptomoedas, porquanto foram encontrados a movimentar e também no transporte e na preparação desta atividade de mineração de criptomoedas. Tudo estava a ser preparado para que este fosse um dos maiores centros de mineração de criptomoedas a nível do país. Se olharmos para a dinâmica aqui encontrada, é que até as camas estavam já a ser montadas para acolher os trabalhadores. Era um cenário propício para a atividade criminosa. As autoridades apuraram ainda que a energia utilizada para alimentar os equipamentos era, como já de costume, desviada da rede pública, configurando crime de furto de energia e agravando os prejuízos ao Estado. Retirada de um transformador médio, não é, autorizado pela ENDE, mas por detrás deste transformador de pequena potência, temos aqui um grande transformador de alta potência. Mesmo depois de terem sido descobertos e o sítio encerrado, os chineses, pela madrugada, contrataram jovens angolanos e empresas transportadoras de mercadorias para levar os mais de 2.000 processadores, como estes, para um sítio já preparado. Foram também apreendidas 3 viaturas que estavam a transportar esse material, estavam carregadas desse material, dos forçadores do tipo Wattsmine, tanto de alta precisão, e também uma Mitsubishi e uma outra viatura ligeira. A operação culminou no desmantelamento completo da estrutura instalada no estaleiro, pondo fim ao esquema criminoso que operava de forma encoberta na região dos Ramiros. Mais de 790 efetivos da Polícia de Guarda-Fronteiras concluíram a formação no Centro de Treinamento do Ambriz, na província do Bengo. O Comandante-Geral Francisco Ribas deixou apelos aos recém-formados para mais comprometimento e postura condizentes com os valores e princípios que norteiam a corporação. Um dia histórico
que marca o início de uma nova etapa para estes novos efetivos da Polícia de Guarda-Fronteiras, que 6 meses depois terminam agora a sua formação básica. Momento testemunhado por altas patentes da Polícia Nacional e presidido pelo Comandante-Geral da Polícia Nacional, o Comissário-Geral Francisco Ribas. Durante a cerimónia, houve a demonstração prática de ações que visam a proteção das nossas fronteiras. Para garantir a segurança, vigilância e proteção de fronteiras. São, no total, 792 finalistas que têm agora a responsabilidade de garantir a segurança das nossas fronteiras. Alguns destes foram já patenteados ao grau de agentes de primeira, enquanto que os mais destacados no curso foram homenageados. O curso, que encerra um ciclo de ação formativa, visou dotar de competências técnico-profissionais, físicas e disciplinares dentro dos padrões da Polícia Nacional. Chegamos com muitos sonhos, com pouca experiência, mas com um imenso desejo de servir e fazer a diferença. Comprometo-me lutar incansavelmente pela ordem, segurança, tranquilidade e salubridade pública. A cerimónia teve vários momentos com demonstrações e exercícios, como luta individual e a marcha da tropa em parada. Com a conclusão do ciclo formativo, torna-se imprescindível aplicar os procedimentos de abordagem de intervenção policial de acordo com a natureza da situação. Dominar o uso dos meios e equipamentos colocados à vossa disposição e aplicá-los de modo correto nas situações correspondentes. O Comissário-Geral disse ainda que, mais do que aprender, o polícia deve dominar o uso dos meios à sua disposição e elevar os níveis de confiança da população, demonstrando boa imagem da polícia. Manter sempre a inteligência emocional na atuação policial. Ter a capacidade de trabalhar em equipa, apresentando sempre simplicidades na comunicação com os cidadãos. Manter a disciplina e o respeito e a hierarquia da cadeia de unidade de mando. Mais de 700 novos efetivos da Polícia de Guarda-Fronteiras encerram o 21º curso básico de especialização no Centro de Formação no município do Ambriz, província do Bengo. E o Carnaval aconteceu hoje em vários outros pontos do país. Vamos saber, começando pela província do Bengo, como é que está a ser o desfile, ainda está a acontecer neste momento, do Carnaval. Olá, Paulino Mendes. Boa noite. Vejo que ainda decorre o desfile. Qual é a fotografia que nos podes trazer nesta altura desta festa cultural? Muito boa noite, Fernanda, Manuel e telespectadores da televisão pública de Angola. De facto, decorre aqui na bacia de retenção arredores da cidade de Cachito, província do Bengo, o desfile da classe de adultos. O intrudo provincial decorre desde as 17 horas desta terça-feira. São 13 grupos que estão nesta altura a desfilar. Vários são os estilos que estão a ser apresentados aqui e que representam os povos desta região do nosso país. Estou a referir-me ao Semba, à Cabecinha, à Macemba, à Casucuta e também à Maringa. Nesta altura estão na pista, portanto, a apresentar tanto as suas potencialidades culturais, as suas potencialidades agrícolas, o município do Ucua, depois de já termos visto o município do Dande, aqui também em representação dos, portanto, os moradores do município sede ou da cidade de Cachito. Entretanto, está a ser uma festa muito bonita, bastante colorida, com mais de 50 mil espectadores que acompanham este carnaval, esta edição de 2026, que junta 13 grupos e 3 blocos de animação.
testemunham este carnaval, ou esta edição do carnaval, a governadora da província, Maria Antônia de Lumba, ladeada dos vice-governadores para a área técnica, bem como também para a área social, administradores municipais e distintos membros do governo da província. É uma festa que junta os habitantes da província do Bengo e que reúne aqui a cultura destes povos. Já vimos aqui exibirem tanto as potencialidades agrícolas, as potencialidades pescatórias de algumas regiões desta província do nosso país, e nesta altura, portanto, estamos a olhar para aquilo que o município do Ucoa é capaz de produzir para a província do Bengo, onde a agricultura e a pesca é o seu forte, para além também, como é óbvio, da caça. Fernanda, este é o retrato que podemos passar nesta altura. Vemos imagem da administradora do município do Ucoa em representação dos seus munícipes, aqui a dar toda a força, aqui a empurrar este grupo que vem deste município da província do Bengo, um município que ascendeu a esta categoria, fruto da divisão política ou administrativa no nosso país. É de resto esta fotografia que vos podemos apresentar neste carnaval. Os foliões estão aqui em massa e a vibrar. É o 7º dos 13 grupos que vamos assistir ainda nesta noite de Carnaval do Bengo. Muito obrigada, e seguimos para outra província, para o Kwanza Sul, Saúca. Ainda se dança o Carnaval. Boa noite. Ora, muito boa noite, Fernanda. Ainda dança-se o Carnaval aqui na marginal da cidade do Sumbo, uma marginal bastante recheada. Vemos aqui ainda um público que praticamente não quer abandonar este palco para testemunhar então esta edição do Carnaval, que desta vez está a contar com a presença de 24 municípios no quadro da nova divisão político-administrativa. Os grupos estão aqui a desfilar, passando aquilo que é a cultura local e também vendo para aquilo que são as canções, todas elas, algumas recitando, falando sobre a problemática que temos assistido nos últimos dias a ver com a vandalização de bens públicos e muito mais. Na tribuna está o governador da província do Kwanza Sul, Narciso Benedito, que desde as primeiras horas, tão logo arrancou esta festa do Carnaval, estava a testemunhar, a avaliar certamente também esta presença dos grupos carnavalescos, particularmente para aqueles municípios que ascenderam esta categoria muito recentemente. O cenário aqui é de festa na marginal da cidade do Sumbo. Sentimos que o corpo de jurado vai ter uma tarefa difícil em termos de avaliação de grupos vencedores e não só, porque os grupos chegaram aqui bem organizados e está a ser um bom espetáculo de se ver. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Vamos seguir para outro ponto do país. Vamos para realização. Vamos para que província? Vamos para a província do Namibe. Benjamin Manuel. Não estamos em condições de ouvir o Benjamin Manuel. Vamos prosseguir olhando agora para o trânsito que se faz nesta altura na província de Luanda, depois de alguns dias de feriado prolongado. Muita gente preferiu viajar para fora da província de Luanda e não só. Vamos olhar para alguns destes pontos principais da cidade de Luanda e vamos começar para a estrada de Catete, na zona da Shoprite. É isso que vemos agora, são as imagens que o CISP nos cede gentilmente nestes momentos. Vemos algum trânsito, algum movimento nesta zona da cidade de Luanda, naturalmente pessoas a regressarem para as suas casas, afinal amanhã é dia de trabalho. E seguimos para a Avenida 21 de Janeiro, é também um dos pontos importantes quando olhamos para o trânsito, para o movimento do trânsito na cidade de Luanda.
Estamos ainda com imagens da Shoprite e aí está a Avenida 21 de Janeiro. O trânsito é feito de uma forma normal, não há engarrafamentos. Movimento de pessoas na rua, ainda a aproveitarem as últimas horas destes dias de descanso, de feriado prolongado do Carnaval. Vemos uma Avenida 21 de Janeiro normal, sem grandes dificuldades no tráfego rodoviário. E seguimos para o desvio do Zango. O desvio do Zango é a imagem que vamos ver a seguir. Aí está, Avenida Fidel Castro. Vemos aqui também já muito trânsito, aqui a fazer-se de uma forma um pouco mais lenta, um pouco mais compacta, se quisermos, em relação a esta zona da cidade de Luanda. Foram 4 dias de descanso e, naturalmente, as pessoas começam a movimentar-se para amanhã começar a jornada laboral. E há também algumas pessoas que estão a trabalhar, como nós, que trabalham por escalas, e então há muita gente também a sair e a regressar para o serviço. Vamos para outro ponto da cidade de Luanda, ainda na Avenida Fidel Castro. Vamos para a área da Torre do 11 de Novembro. E é esta imagem que vemos, nada de muito especial, o trânsito fluido, bastante iluminada, por sinal, esta zona do 11 de novembro, da Fidel Castro, bastante iluminada, e o trânsito a fazer-se sem dificuldades e a facilitar a vida de quem se quer deslocar para diversos pontos da cidade de Luanda. E já deixamos de olhar para o trânsito, vamos novamente olhar para os últimos momentos que se vivem no Carnaval na província de Namibe. Benjamin Manuel, que fotografia é que nos podes trazer a esta altura? Vemos atrás de ti uma imagem bastante rica em termos de cores. Exatamente, boa noite Fernanda, Manuel, boa noite também para os telespectadores da televisão pública de Angola. Continuamos aqui na Marginal de Moçambique, local que está a acolher a presente edição carnavalesca 2026. Esta altura desfila o último grupo, o grupo Forte Santa Rita. Foram no total 17 grupos, dos quais pelo menos 4 infantil e 13 de adultos. Está praticamente na reta final dos desfiles desta edição carnavalesca a nível da província do Namibe, e também já amanhã vão ser divulgados os resultados dos grupos vencedores. O movimento é este, muita cor, muita alegria, e naturalmente esta é a maior manifestação cultural do nosso país. Recordo que pela primeira vez o município de Iona participa também na presente edição carnavalesca. Amanhã vai ser conhecido o grande vencedor, e nós sempre, em nome do interesse público, cá estaremos para levar toda a informação. Muito boa noite. Boa noite, Benjamin Manuel, a partir do Namibe, e o colorido do Carnaval nestes últimos momentos deste último dia do Carnaval. E terminou também o Carnaval em Luanda, um dos maiores palcos da exaltação da identidade cultural angolana. No último dia do entrudo, 13 grupos da classe A desfilaram durante mais de 6 horas ao ritmo do Semba, Kazukuta, Cabecinha, Dizanda e Sidrália. Um desfile que exibiu a riqueza e diversidade cultural da tradição angolana. Enquanto o público chegava, por trás dos holofotes, a máquina estava em alerta na nova marginal. INEMA, Polícia Nacional, Bombeiros e outras forças, atentas a cada detalhe, preparados para responder a qualquer ocorrência durante o desfile da classe A do Carnaval 2026. Em termos de homens e meios, temos 56 profissionais, dentre médicos, enfermeiros, especial de apoio,
psicólogos e motoristas. Temos 10 ambulâncias à disposição, temos 2 motorizadas rápidas, uma viatura de resposta rápida. Para esta atividade mobilizou um total de 900 efetivos, dentre eles oficiais comissários, superiores, subalternos, subchefes e agentes no geral, subdivididos em médicos, enfermeiros, socorristas, nadadores salvadores, bem como bombeiros sapadores. Com o tempo contado e o dispositivo operacional assegurado, às 17h10 dava início ao espetáculo. 13 grupos da classe A exibiram criatividade, cor e tradição numa competição marcada pela qualidade artística e pelo rigor das coreografias. Com nenhuma agremiação disposta a descer ao escalão inferior, o trabalho do corpo de jurados revelava-se árduo e desafiante. Ao som do semba e de outros ritmos tradicionais, os grupos levaram para a Avenida Doutor António Agostinho Neto enredos que retratam a identidade cultural angolana. Depois do etnodueto, seguiram-se União Jovens da Cacimba, Sagrada Esperança e Operário Cabo Comeu. Conseguimos trazer o grupo na sua melhor forma. Muito diretamente na forma que recebemos o subsídio, não nos possibilitou a fazer o melhor. A minha avaliação é em primeiro lugar. Avaliados em critérios como dança, canção, alegorias, trajes e disciplina, cada conjunto exibiu o melhor do seu repertório, evidenciando criatividade e organização. Para os seus representantes, os tradicionais protagonistas da maior manifestação cultural do país, como União Mundo da Ilha, União Sagrada Esperança, União Tiela e União Recreativo do Quilamba, o desfile foi uma afirmação de maturidade artística e rigor competitivo. A nossa dança é típica, ele só capucinha. Eu acho que Fundado em 2015, o Recreativo do Quilamba, vencedor das últimas 3 edições do Carnaval, prestou homenagem a Dionísio Rocha e entrou na nova marginal terminado a defender o título. Primeiro, por ser um ser de 1001 ofícios. Dionísio Rocha deu mais de metade da sua vida à cultura, não é? E também porque quando decidimos fazer essa homenagem à Cidralha, fomos contactar vários pesquisadores e Dionísio Rocha foi um dos que mais inputs nos deu para a formação do nosso enredo. Na classe A, os 5 últimos classificados serão relegados para o escalão inferior, isto é, na classe B, que verá ascender os 5 primeiros classificados. E milhares de pessoas desceram ontem à nova marginal de Luanda, dançaram carnaval e viram desfilar 13 grupos carnavalescos na classe A. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, também lá esteve e acompanhou todos os momentos do desfile. Treze grupos da classe A exibiram cores, luz, música e dança. Numa edição em que o semba foi o estilo mais escolhido entre os grupos. Na marginal, o olhar atento da vice-presidente da República, Esperança da Costa, que vibrou do princípio ao fim. Filipe Zau, ministro da Cultura, fala de uma edição com inovação na dança e música. E penso que estamos a subir. Nós temos que trabalhar, entretanto, mais. Quer dizer, se queremos que o nosso carnaval venha a constituir uma indústria propriamente dita, um produto cultural de relevância aqui em Angola.
mas já satisfaz muita coisa. Tem grupos de alta qualidade, estão outros que não são tão visíveis do ponto de vista da qualidade, mas é uma questão de trabalho. O carnaval continua a atrair muita gente e não passou despercebido aos olhos e câmaras de vários telemóveis de turistas estrangeiros que vieram conhecer o nosso carnaval. Estamos a evoluir e penso que a presença dos turistas, de alguns aqui já são notáveis, já acompanham, e precisamente a maioria das músicas que apareceram caíram no Semba, e o Semba este ano esperemos que seja o património cultural da humanidade. O ministro revela que o carnaval é da rua e por isso deverá continuar a ser dançado e festejado nas ruas do país. O carnaval é de rua, quer dizer, o carnaval tem essa essência e, portanto, quando começamos a fazer o carnaval da Vitória, foi a ideia do carnaval de rua. E o carnaval não faz sentido se não for também de rua, mas também o carnaval que deverá ser feito nos bairros, nas comunidades. É ali que começa os ensaios, ali que começa a preparação de tudo, e a grande exibição, portanto a grande manifestação cultural a nível nacional em todo o país é de facto o carnaval. Luanda continua a ser o palco do desfile central da última edição. Recordo, o Recreativo do Quilamba foi o vencedor. Para este ano, os juízes têm tarefa difícil, atendendo à qualidade dos grupos. Manuel Gonçalves destacou, sobretudo, a organização do evento, que levou milhares à nova marginal. Há todo um trabalho de preparação que os grupos realizaram ao longo desse tempo, independentemente dos constrangimentos, das dificuldades próprias que tiveram ao longo do tempo de preparação, mas conseguiram estar muito bem apresentados. O desfile central foi ainda assistido por vários membros do governo central, vice-governadores e administradores dos 16 municípios da capital do país. E a cada ano que passa, mais estrangeiros viajam para Angola para viver o carnaval. Ontem, mais de 300 turistas de diversas nacionalidades dançaram ao som do batuque, do reco-reco, da marimba e onde o semba e a casucuta predominaram. Com mais de 4.000 lugares, as bancadas estiveram completamente preenchidas numa celebração que tradicionalmente transforma a capital angolana num verdadeiro palco de ritmos e cores. Uma explosão de cores, melodias, ritmos contagiantes, tradição e diversidade cultural. A criatividade esteve em alta no desfile da classe A do Carnaval 2026. Os sons do batuque, reco-reco e marimba ecoaram ao longo da avenida, com os foliões a agitarem o palco do intrudo. Carros alegóricos imponentes, cores vibrantes, brilho, máscaras e trajes que retratam a riqueza cultural invadiram a nova marginal de Luanda. História, tradição, ancestralidade, hábitos e costumes marcaram o desfile. O carnaval é festa, mas também uma alavanca na promoção das potencialidades do país. Milhares de pessoas desceram a nova marginal de Luanda para dançar o carnaval, internacionais e estrangeiros de diversas nacionalidades. Hoje eu fico muito feliz, esta grande festa. Eu dancei muito, eu sinto muito paixão de Angola. Muito bom, feliz. Veramente bene, il popolo angolano è meraviglioso, amiamo la kizomba ci ha portato qui in Angola e noi lasciamo qui in Angola un pezzetto di cuore. Mais de 300 turistas provenientes de um navio cruzeiro vibraram ao som do semba, casucuta, cabecinha e dizanda, ao passo que um outro grupo de estrangeiros que está no país para aprender kizomba aproveitaram e curtiram também a festa dos foliões.
um contacto direto com a cultura nacional. Vêm de Portugal, Madagascar, Espanha, Itália, Alemanha e Vietnã. Eu trabalho com Kizomba já há 18 anos em França e tenho estudantes em toda a parte do mundo. Então, eles aprendem comigo lá, mas eu meti na mente que meus estudantes têm que conhecer o país. Mãe da Kizomba, mãe do Semba é Angola. Muito bom, eu sou médico infectologista, estou aqui pela primeira vez, vim conhecer o serviço de saúde daqui e aproveitei, como eu estou de férias também, conhecer da cultura de vocês. É muito bonito. Muita alegria, muito ritmo, é ótimo estar aqui, é super bom, estou super feliz. Mais de 4.000 lugares nas bancadas e arquibancadas completamente preenchidos, ao passo que outros optaram por ficar em pé. Telemóveis em punho para registar o momento. Estamos aproveitando muito, graças ao grupo de Wilgo Angola e Dilson Morenasso, é uma experiência única. Angola é um país fantástico. Uma evolução na performance dos grupos carnavalescos, entrelaçar de ancestralidade com um toque de modernidade. Carnaval, máquina que movimenta a economia, transações comerciais e serviços, desde agências de viagens, companhias aéreas, renta-cars, restaurantes, hotéis e guias turísticos. Une povos e culturas num único objetivo: festejar. Angolanos e estrangeiros festejaram juntos o Carnaval 2026. Mais de 300 turistas de diversas nacionalidades dançaram aqui o Semba, a Kazukuta, a Dizanda e a Cabecinha. É o Carnaval como alavanca de promoção do turismo. João Machado e Yolanda Manuela Tapea, na nova Marginal de Luanda. E o mundo despede-se hoje de Jesse Jackson aos 84 anos. You are tonight. You can make it. We must never surrender. America will get better and better. Keep hope alive. Keep hope alive. Keep hope alive. Vamos conhecer a história deste homem que marcou uma época nos Estados Unidos a seguir ao intervalo. Até já. Regressamos ao telejornal com mais notícias. O Complexo Hospitalar General de Exército Pedro Maria Tonha Pedalé realiza desde segunda-feira o primeiro procedimento de tratamento minimamente invasivo de patologias vasculares cerebrais na rede pública de saúde em Angola. Este marco histórico representa o início de um projeto nacional de neuroradiologia de intervenção, permitindo que tratamentos complexos, anteriormente realizados no exterior, passem a ser executados no país com ganhos significativos em termos técnicos, clínicos, financeiros e pedagógicos. O procedimento foi liderado pelo professor Dr. Carlos Cleiton Freitas, neuroradiologista brasileiro e presidente honorário da Associação Brasileira de Neuroradiologia, em colaboração com especialistas angolanos, nomeadamente a equipa que realizou intervenções em aneurismas cerebrais, malformações anteriores arteriovenosas, e fístulas arteriovenosas, recorrendo a técnicas avançadas de abordagem endovascular minimamente invasiva que reduzem riscos cirúrgicos, o tempo de internamento e proporcionam uma recuperação mais rápida. No momento, o Estado angolano suportava custos médios superiores a $200 mil por paciente, incluindo evacuação sanitária, transporte, internamento e subsídios, o que para 12 casos representava aproximadamente $2,4 milhões. Com a implementação deste serviço, o investimento estimado para esta primeira fase é de cerca de 50 milhões de kwanzas, traduzindo-se numa poupança superior de 75% aos cofres públicos, além de permitir que os doentes permaneçam próximos das suas famílias durante o tratamento. Nesta fase inicial estão programadas 12 intervenções, abrangendo diagnósticos e tratamentos de elevada complexidade em pacientes com idades compreendidas entre os 10 e 60 anos, com protocolos ajustados ao perfil clínico e à faixa etária de cada caso.
Morreu hoje aos 84 anos o reverendo e ativista Jesse Jackson, figura incontornável na luta pela defesa dos direitos humanos civis nos Estados Unidos. Jesse Jackson destacou-se pela capacidade de mobilizar milhões de americanos para a sua causa. Deixa uma marca indelével na história norte-americana. A informação sobre a morte do reverendo e defensor dos direitos civis Jesse Jackson foi avançada pela família num comunicado partilhado nas redes sociais. O ativista morreu rodeado pelos seus entes queridos no estado de Chicago. Jesse foi fundador da coligação. O seu compromisso inabalável para com a justiça, igualdade e direitos humanos ajudou a construir um movimento global pela liberdade e dignidade. Um agente incansável na mudança que conseguiu elevar as vozes dos que não o tinham. Das suas campanhas presidenciais, nos anos 80, a mobilização de milhões para se registarem e votarem nas eleições. Jesse Jackson deixa mulher e 6 filhos, 5 dos quais com a esposa atual, que falam de um homem que era um líder servidor. O reconhecido reverendo anunciou que lutava contra a doença de Parkinson em 2017. Desde então, começou a limitar as suas aparições públicas. Jackson nasceu no estado da Carolina do Sul em 1941, mas aos 20 anos começou a fazer-se notar como um organizador de movimentos cívicos pela igualdade racial. O Irão e os Estados Unidos concluíram hoje em Genebra a segunda sessão de negociações sobre o programa nuclear iraniano, num contexto ainda de muita tensão. Hoje o líder supremo Ali Khamenei ameaçou os Estados Unidos de que poderá a qualquer momento afundar o porta-aviões norte-americano na região do Golfo, caso persistam as ameaças contra o seu país. No momento em que as duas delegações se encontravam na residência de Oman, país mediador das conversações, Ayatollah proferiu um discurso violento garantindo que a América jamais conseguirá destruir a República Islâmica. Perante o destacamento no Golfo de porta-aviões Abraham Lincoln, o dirigente de 86 anos endureceu o discurso. O porta-aviões, que transporta cerca de 80 aeronaves, e os navios de escolta encontram-se atualmente a cerca de 700 quilómetros da costa iraniana. O Irão e os Estados Unidos tinham retomado o diálogo a 6 deste mês em Mascate, capital de Oman, após uma escalada de ameaças de parte a parte. Desta vez, reuniram-se na residência do embaixador de Oman, comuna vizinha de Genebra, por cerca de 3 horas e meia de conversações para troca de mensagens, segundo os meios de comunicação iranianos. A delegação dos Estados Unidos da América deixou o local às 12 horas e 45 minutos desta terça-feira, seguida pouco depois pela iraniana. As delegações foram chefiadas pelos emissários dos dois países. E a seguir vamos ver como muitos aproveitaram o fim de semana prolongado em Luanda. É a seguir ao último intervalo deste jornal. Volte connosco até já. O atleta internacional Selton Miguel já está integrado nos trabalhos da pré-seleção nacional sénior masculina de basquetebol. É o primeiro jogador a evoluir no estrangeiro, a juntar-se ao grupo. A equipa voltou hoje a reunir-se para dar sequência à preparação, tendo em vista a primeira janela de apuramento ao Campeonato do Mundo. A inclusão do extremo base Selton Miguel, que está agora a jogar na Lituânia, foi o ponto mais alto dos trabalhos da equipa nacional sénior masculina de basquetebol. Cheguei ontem e está a correr bem, né? Temos novas caras na seleção. Vai ser um bom aproveitamento, né? Sobre a janela que vão disputar diante do Uganda, do Egito e também do Mali, que foram aqui finalistas, o que é que pode avançar? Estamos com o time, né? Estamos com aquela garra do Afrobasket ainda e esperamos ir lá e competir, né? Esse é o maior objetivo, ganhar os 3 jogos e continuar a representar Angola a maior level. Já estou integrado, graças a Deus, está a correr tudo bem. E vamos continuar, né? Temos mais 3 meses da época lá na Lituânia e
vamos continuar a fazer história. Hoje o grupo efetuou uma sessão ligeira de treinamento, onde o objetivo principal foi a leitura dos fundamentos percentuais de lançamentos de campo por parte do técnico Pepe Claruz. Hoje é só lançamento e recuperação. Pela tarde, às 7, é o treino forte. Tem havido uma alteração. Vocês trabalham aqui no Spetec e também no Arena do Quilamba. A ideia era treinar aqui somente no Spetec, porque quando fazes bidiário perdemos 45 minutos, 1 hora cada vez, ida e volta, e é tempo menos de recuperação entre treinos. Então, nossa ideia desde o início foi sempre treinar aqui no Spetec e vamos tentar. Hoje vai ser treino muito tarde pela noite, mas há que lembrar que no Egito vamos jogar um jogo às 10 da noite, às 7, às 10 e às 7. Então, são horários complicados, não é? Dos pré-convocados, observa-se uma vontade suplementar, onde a entrega e determinação aumenta a apetência de conseguir lugar entre os 12 que viajam no próximo dia 23 para a cidade de Alexandria. Celton Miguel, recém-integrado no grupo, junta-se aos 4 jogadores que em agosto conquistaram em Luanda mais um título para a nação, a saber, Abubakar Gakko, Gerson Gonçalves, Milton Valente e Childe Dundão. O grupo vai jogar no Egito a partir do próximo dia 26 a primeira eliminatória da primeira janela de apuramento ao próximo Campeonato do Mundo da modalidade que vai decorrer no Catar. Uganda, Mali e Egito são os adversários dos duodeca campeões africanos. E voltamos a olhar para o Carnaval, agora no Mochico, onde desfilaram 12 grupos na classe de adultos. Um desfile alegórico que valoriza a cultura e tradições dos povos do Mochico nas suas mais variadas áreas. Do cachacha ao chianda, os grupos apresentaram-se no seu melhor e coloriram a Avenida 1º de Maio. Durante 25 minutos por cada, os grupos apresentaram criatividade na abordagem dos temas sobre a agricultura, a circuncisão, o casamento tradicional, entre outros. Nós tivemos um desfile bastante disputado mesmo. Os 12 grupos que vieram a este carnaval vieram no máximo da sua força. É a primeira edição com a participação dos novos municípios da província do Mochico, que por razões climatéricas viu adiada a divulgação dos resultados finais da classe de adultos. Como puderam ver, as condições climatéricas não permitiram. Nós terminamos, mas a chuva estava a começar e, como sabe, também a nossa região é bastante, digamos, propensa a raios, enfim. Então, entendemos que não tínhamos condições para a divulgação dos resultados. Os 13 grupos concorrentes poderão conhecer os resultados finais nesta quarta-feira. 2 milhões de kwanzas é o prémio para o primeiro classificado. E os dias de feriado prolongado foram aproveitados de diferentes maneiras por diversas famílias. Algumas preferiram ficar em casa na companhia de amigos, outros aproveitaram para descontrair e dar bons mergulhos nas praias de Luanda. O dia era consagrado ao carnaval, mas muitos luandenses preferiram passar o feriado na praia com os seus. Entre mergulhos e grelhados, a Antônia aproveitou o dia para comemorar o aniversário da filha com a família na praia. Viemos comemorar o aniversário e o feriado. Uma vez que é o aniversário da minha sobrinha, então aproveitamos o feriado, que é para estarmos aqui com a família. E para que o dia fosse bem passado, a logística foi preparada. Aqui é a banheira de gasosa, o frango para as crianças, os sumos, estamos a aproveitar. Olha, graças a Deus, estava bom, sem confusão, e é tudo ótimo. Cada um vivia o feriado ao seu jeito, uns fazendo canoagem, outros aproveitavam as ondas, enquanto alguns preferiam a sombra e companhia. Mas o certo é que a maioria queria aproveitar o dia da melhor maneira. Como já é de hábito, o feriado é para desanuviar,
fosse embora durante a semana, nós ficamos ocupados com o trabalho, mas decidimos o feriado para podermos aproveitar este dia e curtir com a família e não só, com os amigos também. Enquanto a folia enchia a Bahia, nas praias, a alegria, a descontração e a convivência preenchiam o dia. E amanhã todos regressam ao trabalho. E eu fecho o telejornal. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Nós voltamos a ver-nos amanhã à hora de sempre. Um bom descanso.